Deus abençoe a todos vocês que estão acompanhando a verdade em áudio e compartilhando com as almas. No final de cada capítulo, estou deixando 4 opções de vídeos para ajudar mais ainda a todos do canal. Se inscrevam e ativem o sininho. Livro de 2 Crônicas, capítulo 28. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes, andou nos caminhos dos reis de Israel, e, demais disso, fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Enom, e queimou seus filhos, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou, e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos Sírios, os quais o feriram, e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual feriu com grande ferida, porque Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000, todos homens belicosos, porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais. E Zicri, varão potente de Efraim, matou Amazias, filho do rei, e Azricão, o mordomo, e Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo, e trouxeram o despojo para Samaria. E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria. E lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com uma raiva tal, que chegou até aos céus. E, agora, vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém, como cativos e cativas. Porventura, não sois vós mesmos aqueles entre os quais há culpas contra o Senhor, vosso Deus. Agora, pois, ouvi-me, e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes presos de vossos irmãos, porque o ardor de ira do Senhor está sobre vós. Então, alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, e Jesquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, se levantaram contra os que voltavam da batalha, e lhes disseram: Não fareis entrar aqui estes presos, porque, em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados, e a nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa, e já o ardor da ira está sobre Israel. Então, os homens armados deixaram os presos, e o despojo diante dos maiorais, e de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram, e tomaram os presos, e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus, e os vestiram, e os calçaram, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram, e a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos, e os levaram a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois, voltaram para Samaria. Naquele tempo, o rei Acaz mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem. Além disso, também os edomitas vieram, e feriram a Judá, e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da Campina, e do sul de Judá, e tomaram Bet-Semes, e Aijalon, e Gederote, e Socó, e os lugares da sua jurisdição, e Tina, e os lugares da sua jurisdição, e Ginzo, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou a Judá, por causa de Acaz, rei de Israel, porque Acaz desviara Judá, que de tudo se dera prevaricar contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto,
e não o fortaleceu, porque Acaz tomou uma porção da casa do Senhor, e da casa do rei, e dos príncipes, e a deu ao rei da Síria. Porém não o ajudou, e, ao tempo em que este o apertou, então, ainda mais transgrediu contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz, porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei, para que me ajudem. Porém eles foram a sua ruína e de todo Israel, e ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, e os fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira ao Senhor, Deus de seus pais. O resto, pois, de seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os derradeiros, eis que está escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acaz com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar.